Bem-vindos! Estamos dando início a mais um podcast, a Arena da Riqueza. Esse episódio aqui que é para você, empreendedor, e que hoje vamos falar de um assunto super atual, que é treinamento. Mas por que é atual? Porque a gente está falando de treinamento em tempos de Olimpíadas em Paris. E o que seria de um atleta, de um campeão, né, dos medalhistas hoje se não fosse o treinamento? E para que a gente possa discutir aqui, entender e fazer até analogia do mundo do esporte com a vida empresarial, estamos aqui com Wagner Dias. Oi, Michele, um prazer estar aqui. Gosto muito desse assunto. Muito obrigado pelo convite. Que bom. E Otávio Moura. Vamos lá, dona Michele Tolazzi. Vamos para cima. Então, olha só, quando a gente fala de treinamento, significa que a gente está ali trazendo habilidades, está desenvolvendo competências e nada mais interessante do que a gente criar aqui um paralelo de um assunto que a gente está, né, bombardeado em todas as mídias, que é as Olimpíadas, está acontecendo em Paris. E aí, Wagner, você que é da área de treinamento, sim, falar de treinamento e fazer essa analogia do esporte e do empresariado é teu chão, né? Gosto muito disso, porque a gente sabe, Michele, que quando o empresário, o empreendedor, ele vai fazer lá o business plan dele, ele coloca quanto dinheiro eu vou gastar em marketing, quanto dinheiro eu vou gastar para contratar, quanto dinheiro eu vou gastar com imposto, ele sabe tudo isso. E poucos empresários, e aí eu posso garantir que são os melhores, separam uma verba para treinamento. A gente só fala, treina que fica bom. Então tem que investir em pessoas. A gente tem um exemplo agora de atletas que treinam esses 4 anos para competir 1 minuto, Michele. Quando entendeu? Muito, né? Quando muito. Então a gente sabe o que falar. Valeu a pena esses 4 anos? Porque pensa, a hora que o cara está treinando ali, muitas vezes sozinho, muitas vezes no frio, muitas vezes sem as condições necessárias para aquilo, até condições financeiras, mas aí tem o momento da glória. Então todas as pessoas que treinam, pode ter certeza de uma coisa, sempre volta, todo dinheiro investido em treinamento, ele volta para sua empresa. Então não negligencie essa parte. Geralmente essa possibilidade de você criar ali uma lacuna não, né? Uma linha destinada a treinamento é porque o proprietário ou o dono, ele tem essa visão, não é verdade? Quando o proprietário sabe que o crescimento dele é oriundo dos treinamentos que ele fez, ele duplica isso. O problema é quando a pessoa chega e fala assim, eu vou fazer uma empresa que vai fazer de qualquer jeito e não se prepara para isso. E é claro que o resultado é negativo. Mas todo empresário consciente, ele tem que deixar uma parte ali, uma verba para investir em treinamento. Ele precisa disso. Porque é a empresa são as pessoas que estão dando a cara. Você já viu aquela frase que fala assim, por que eu vou treinar um funcionário se eu posso perdê-lo para o concorrente? Então a gente fala, pior do que treinar e perder é você não treinar e ficar com ele. Fica com um funcionário destreinado na sua empresa para você vai ver como vai dar ruim. E Otávio, boa, nessa questão, imagina que você é um empreendedor que fala assim, treinamento para mim não é bom, não vou gastar dinheiro com isso. Como é que fica? Além de tudo que o Wagner já falou. Na real não fica, né? Porque eu vou ser bem franco contigo, Michele, eu não consigo enxergar pessoas de resultado bom, né, que no final do dia o que conta é o resultado. O Wagner botando a mão aqui para poder olhar para aquela câmera lá. A direção da fala. Eu não consigo enxergar pessoas de resultados bons sem treinamento. Isso não faz sentido nenhum. Inclusive, quais são as bases que dá para se utilizar para poder corroborar com essa ideia? Tá? Os países desenvolvidos, todos eles são mais eficientes por conta de valorizar o treinamento. Então, o norte-americano, por exemplo, que leva 15 minutos para fazer o que o brasileiro faz em 1 hora, é a prova disso. E eles estão conectados o tempo todo no desenvolvimento, o tempo inteiro. Treinar aumenta a eficiência. E o jogo é aumentar a eficiência. Se você tem um índice de eficiência alto, você tem resultado. Se não, você tem frustração e o tempo todo correria e mais trabalho. Sempre assim. E aí, muitas vezes, está no meio já desse processo, né? O empreendedor é justamente aquela questão de você trocar o pneu com o carro andando. Como é que faz, Wagner? Se a equipe já está composta, mas não está treinada, e como é que organiza essa bagunça? Nunca é tarde, Michele, nunca é tarde para começar um treinamento, nunca. Às vezes, e aí vai a habilidade do treinador. Né? Ele tem que entender essa situação. Nós já estamos caminhando, não podemos dar um passo atrás. E aí faz um briefing para isso e apresenta ali as medidas cabíveis, entendeu? Então, por isso que fala assim, você vai investir em treinamento, não é falar assim, que eu vou chamar com um amigo, filho da minha amiga. Não, tem que chamar um profissional. Alguma pessoa que tenha a habilidade de entender qual que é a sua real necessidade e apresentar ali as soluções para aquilo. Mas é muito comum isso, Michele. Por quê? Eu sou muito chamado em empresa que fala o seguinte, as vendas caíram. De quem que é a culpa? Do vendedor. Vem aqui motivar esses caras. Sabe, são medidas corretivas.
Treinamento é medida preventiva. É você treinar as pessoas para que as vendas não caiam. Simples assim. Então, precisa investir nisso, independente da situação. Já estamos caminhando, a empresa está começando, tem uma cultura, toda empresa tem a sua cultura, já tem isso aqui dentro, mas a gente vai, a habilidade que a gente tem é sobre isso. A gente vai ali, analisa a empresa, faz as perguntas, faz uma avaliação 360 graus e apresenta os treinamentos necessários para a empresa sair da onde ela está para onde ela quer chegar. Então, não tem um treinamento em específico. Vai ter a necessidade real da empresa, que você vai criar o diagnóstico e a partir daí você vai compor o treinamento. Seria assim? Sim, eu não tenho aquela coisa enlatada, sabe? Minha palestra é esse, meu treinamento é esse. Não tenho isso. Já aconteceu, eu fui numa empresa e eles chegaram e falaram assim, Wagner, a gente tem sucursais, né? E era no Nordeste do Brasil, então você tem que estar em Aracaju, você tem que estar em Recife, você tem que estar em Maceió. E eu fiz a primeira palestra e ele falou assim, é para você fazer a mesma. Eu fiz a mesma palestra, Michele. Só que, claro, de acordo com a necessidade regional. Então, umas pessoas ali tinham dificuldade de prospecção, outras tinham dificuldade de fechamento, outras tinham dificuldade de convite. Eu fiz a mesma palestra, mas eu fiz ela tendenciosa para a necessidade. Então, não tem uma coisa que se aplica. Por isso que quando eu vejo pessoas falando assim, eu vou treinar minha equipe de vendas. Vai chamar um cara que ele fala sobre vendas. Não existe um cara que vai falar sobre vendas de caneca, sobre vendas de livro, sobre vendas de telefone, sobre vendas de microfone e seja expert em tudo. Ele pode falar das habilidades interpessoais da venda. Então, isso é importante na hora do treinamento. Você, empresário, se você ainda não investe em treinamento, eu falo para você, você está perdendo muito tempo e, consequentemente, dinheiro. Porque, acredita, o seu concorrente vai investir. E as pessoas vão comprar de um profissional que está treinado, capacitado e qualificado. E aí, Otávio, como é que fica essa questão de você ter treinamentos e muitas vezes é presencial e online? Como é que faz? Então, vamos lá. Porque o mundo hoje está moderno, está híbrido, está misturado. Como consultor financeiro, eu tenho que fazer uma abordagem antes de chegar nesse ponto. Por que o Brasil tem empresas que valorizam pouco o treinamento? Empresas não, empresários, né? O que faz o negócio é CPF. CNPJ é desdobramento corporativo, estatal. Né? O que faz? Vamos lá. Um ambiente onde nós temos mais de 70% das empresas como micro, tá? São pequenas empresas. Mais de 80% das empresas são familiares, por conta do risco de contratação. Tá? E então, todos os dados apontam para que exista naturalmente uma dificuldade muito grande do empresário reconhecer a necessidade de treinamento. Então, deixa eu falar para você uma coisa aqui importantíssima. Talvez você esteja pensando nesse exato momento da seguinte forma: como é que eu vou dar treinamento? Sou eu, minha esposa e mais um funcionário. Não faz sentido isso. Não, faz sentido. Faz sentido. Sabe por que faz sentido? Porque como o Wagner muito bem colocou, sem esse treinamento, você não consegue dar um próximo passo. Você talvez hoje não tenha verba para fazer um treinamento que você já participou trabalhando numa outra empresa. Tá tudo bem, não tem importância. Mas você tem que reconhecer a importância de você desenvolver melhor o teu negócio, as pessoas que estão em volta de você no teu negócio. E eu queria dar uma sugestão para você. Independente do teu tamanho, preserva um caixa, que seja pequeno, não importa, mas preserva um caixa ao longo do teu ano, para que no próximo ano você tenha capacidade financeira para contratar um profissional, para dar início, dar um start para isso aí. Se é você, a sua esposa e mais uma pessoa, e você quer aumentar, né, a capilaridade, você quer dar mais alavancagem no teu negócio, preserva esse caixa. Faz isso, porque você vai ver que você pode estar dando uma guinada para as tuas próximas temporadas no teu negócio. E Otávio, tem uma coisa, carência financeira não é desculpa para não fazer treinamento. A gente tem no Brasil uma empresa chamada Sebrae que tem treinamentos extraordinários e o custo lá embaixo. Então você fala assim, às vezes ele vai satisfazer todas as minhas necessidades, talvez todas não, mas você já começou. Verdade. Então é melhor começar com esse do que não fazer nada. Não, eu até entendo, estamos sem verba, tem alguma coisa, eu até entendo, pode passar por alguns desafios aí, mas isso não é desculpa para não treinar. Você tem que treinar a sua equipe. Senão... Primeiro tem que cair a ficha, né, da necessidade. Primeiro a pessoa tem que entender o quanto que faz diferença você treinar uma equipe, né? E desbloquear, eliminar essa concepção que, mas quando eu tiver 20 funcionários, um RH, um financeiro, aí sim. Aí eu dou treinamento. Só que você não vai ter, aliás, vai ser pouco provável, tá, você conseguir desenvolver uma empresa nessa proporção com ninguém preparado. É aquele cara que fala assim que eu sarar eu tomo remédio. Burro.
Né? Mas tem uma coisa aqui também, viu, Otávio, que eu falo para as pessoas sobre essa importância de treinamento. Na maioria das vezes, o que eu vejo, que o que impede os gestores de darem treinamento não é questão financeira. Sabe o que é? Ego. Eles não querem muitas vezes contratar profissionais porque eles querem ir lá e fazer o treinamento. E santo de casa não faz milagre. Às vezes vem um profissional externo e fala a mesma coisa que você, mas fala de outra maneira. Por ser novo, ele consegue encantar, motivar e capacitar melhor a sua equipe do que você. Então, o grande líder, ele não é aquela pessoa que quer os louros, sabe, as luzes para cima dele, não. Você tem que trazer um profissional. Lembra que o foco não é nem o palestrante. O foco são as pessoas que estão ali para absorver a mensagem. Então, tem que investir em treinamento e, na maioria das vezes, sugiro, contrate um profissional externo. E esses treinamentos, Wagner, eles são mais eficazes? Uma contratação única, uma contratação continuada, uma personificação, ou seja, separar por setores? O que hoje você mais, na tua carreira de mais de 20 anos, você percebe que é mais eficaz? Ela continuada, porque é motivacional. E as pessoas falam, motivação acaba. Claro que acaba. Ah, mas tem que fazer de novo? Tem banho, tem que tomar todo dia também, não tem? Tem todo dia. Inclusive todo dia. Todo dia. É assim que funciona. Então, que ela seja continuada. Mesmo tem determinados assuntos que quando nós abordamos em treinamento e a gente dá as questões para as pessoas, você precisa de um tempo para a pessoa colocar em prática, ver a dificuldade dela, o desafio, eu não entendi isso, ou tive uma objeção, e a gente precisa dar o feedback e o feed forward depois. Então, não adianta, eu falo, não é que não adianta, mas eu sou muito chamado para convenção, sabe? Convenção de final de ano, confraternização, vai lá e faz uma palestra motivacional. Glória a Deus, muito obrigado por me chamar. Mas seria muito legal se você tivesse isso como cultural na sua empresa. Que uma vez por mês você proporcionasse esse momento onde os seus colaboradores estivessem juntos e viesse um profissional para levar uma mensagem do que tem acontecido, dessas analogias que nós estamos fazendo, por exemplo, de esporte com treinamento, que isso é muito importante. Então, é legal, porque a gente sabe que os funcionários, né, o pessoal interno, eles estão focados no trabalho deles. Então, não adianta falar assim, vou chamar hoje a pessoa do RH para dar uma palestra. Putz, ela é uma profissional de RH. Eu vou chamar ali o cara que desenvolveu o nosso produto. Ele é um cara que desenvolveu o produto. O presidente... Ele é presidente, criatura. Então, tem que chamar um profissional que venha, traga o mundo externo, faça uma analogia. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, o nosso papel é incomodar a pessoa. Para que ela fique incomodada para querer produzir mais e ela vende mais. E esse dinheiro, todo treinamento investido em dinheiro, ele volta. Então, quando a pessoa entende isso, ela começa a ter essa cultura de investir cada vez mais em treinamento. E como que a gente pode aproveitar esse momento de Olimpíadas, né? Que você tem ali alguns resultados já concretizados, não interessa a posição que o atleta conquistou, mas como que você traz, Otávio, essa analogia do mundo empresarial e o esporte? Porque literalmente, depois que você entende a conexão que existe com o esporte e o mundo dos negócios, o jogo muda, tá? Porque o resultado, o pano de fundo é superação o tempo todo. O tempo todo. Na mesma forma que no mundo, tá ele botando, me apontando para assistir. Tudo bem, vamos lá. Bem discreto, Wagner, um mãozinho invisível. É que eu tô do lado aqui de duas pessoas que vivem na frente das câmeras. Eu não sei nem fazer um rios. Aí os capitães, tudo bem, vamos lá. Antes eu chutava ele, agora não tá adiantando mais, não. O mundo dos esportes é literalmente... é superação o tempo todo. Quando a gente pensa, por exemplo, nas Olimpíadas, né? E sabe que o ticket médio recebível de um desportista no Brasil é de R$2.000, e esse cara está competindo com um atleta dos Estados Unidos, atleta da China, da Alemanha, da Austrália, que investe pesado nesse cara, porque esses países entenderam que o esporte é uma fonte de renda absurda que atrai a economia. O brasileiro está em R$2.000 por mês. Ou seja, não entendeu o jogo ainda. Então, olha o nível de superação que você se envolve. E no mundo empresarial, quando você vai para os negócios, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem que entender que existe, né, um sacrifício envolvido nesse processo. Pensar em treinamento é literalmente descortinar todas as possibilidades de crescimento que você pode ter. E eu vou além, não é só você pensar em treinar na sua equipe. A pergunta que você empresária tem que se fazer é quanto por ano você investe, por exemplo, no teu treinamento pessoal. Quanto de curso você compra? Quantas formações você fez? Quantos livros leu? Exatamente. Quantos livros você leu? Isso tudo faz parte do jogo. Não dá para você achar que abrir a loja 8 da manhã e fechar às 10 da noite, de segunda a sábado, vai mudar a tua vida, porque não muda. O que vai mudar a tua vida é o progresso diário, é o crescimento que você tem todos os dias, e isso você só tem treinando.
Você só tem treinando, só tem aumentando a tua capacidade de desenvolvimento, aumentando ali o teu índice de eficiência e não tem como ser diferente. É assim, o jogo é esse. Se esse jogo não for confortável, você tem que rever a tua posição no mercado. Porque para ser o famoso dono do próprio negócio, dono do próprio tempo, para ser o patrão, para trabalhar da praia, dono do próprio tempo, não tem jeito, meu. O início da carreira vai ser assim. E a consequência paulada. de treinamento, não tem jeito, é só consequência. E aqui a gente está falando de possibilidade de treinamento com e sem recursos. Porque a pessoa pode estar nos assistindo e falar, é fácil falar, né? Porque a pessoa está com fluxo de caixa ou tem uma verba destinada e quando não tem nada. Então eu posso dar um exemplo de esportes, já que a gente está no mundo dos Claro. esportes, usando as Olimpíadas como referência? Vamos lá. Se você ainda está associando, tá, a tua atividade física à academia, isso é sinônimo que você não entendeu o jogo ainda. Porque é possível que chegue um dia que você não consegue ter tempo de pegar o carro, pegar uma bicicleta, ou pegar, sei lá o que for, e ir para academia. Ou pode ser que você nem frequente a academia. E o que isso te impede de você baixar, fazer 100 flexões, 200 abdominais e 300 agachamentos? Você fez academia em casa, meu. Você acabou de exercitar teu corpo. É a mesma lógica para o treinamento. É a mesma lógica. Você pode não ter grana para juntar lá uma sala, contratar um Wagner Dias, né? Que, convenhamos, é um profissional de 25 anos de mercado. Você não contrata um profissional como esse pagando R$ 1.500. Hashtag fica a dica. Se você não entendeu a piada, volta o episódio Teve um anterior. episódio passado, nós falamos sobre essa hashtag. Então, se você não tem essa grana, se você não tem essa capacidade financeira, tá tudo bem. Faz parte do jogo também. O fato é que você tem que ter consciência de que um dia você vai ter que entrar nesse jogo. Um dia você tem que chamar um profissional como o Wagner. Um dia você vai ter que fazer todo esse rolê, porque isso é necessário para o teu negócio, tá? E tem uma coisa, né, Otávio? As pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para treinar. Você já não parou para pensar que talvez seja o oposto? Você não tem dinheiro porque não treinou? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho nisso. Porque as pessoas ficam sempre ali igual aquele girador de prato de circo, sabe? Aí vai lá e tem que voltar correndo aqui. Você já contratou um profissional da área financeira para ver como está o fluxo de caixa da sua empresa? Você já fez isso? E às vezes a pessoa fala, não fiz, porque eu sei quanto entra, quanto sai, o que sobra é lucro. Simples assim, né? Mas não tem uma previsão, não tem nada para isso. Então, lá na frente você vai ter problema, você vai ter desafio e vai ficar falando, eu não treino porque eu não tenho dinheiro. Não, criatura, você não tem dinheiro porque não treina. Então começa a inverter esse jogo. Começa a realmente colocar dinheiro para treinamento, para capacitação, para organização da sua empresa, que você vai ver que vai começar a sobrar. Simples assim. É que a nossa cultura está muito em volta do método o curativo, né? Está muito em volta do tratamento medicamentoso, sacou? E o jogo é você não deixar chegar nesse ponto. O jogo, como você falou, é a prevenção. Isso é uma psicologia de massa que a gente desenvolve como país. Né, meu? A gente espera o caldo virar, né? Então. A gente fala das medidas preventivas e medidas corretivas. O Otávio, quando ele faz ali uma análise SWOT da sua empresa, vai falar sobre visão, missão, valores, propósito, ele fala um pouquinho sobre isso. Tá bom, o que você tem de previsão na área, o que você tem de correção, né? E ele mostra como fazer isso, a ponto de sobrar dinheiro para essa parte tão importante que é treinamento. E nos dias de hoje, sabe que tem uma palavra que está sendo muito dita, que é VUCA? Não sei se vocês têm lido sobre isso. VUCA. É VUCA? VUCA? É em inglês, né? Mas a tradução seria volátil, é o mundo que a gente vive hoje. Tá. É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Olha que loucura. Né? Então, hoje a gente está nesse mundo que ele é volátil. Todo mundo sabe disso. Então, tudo que você aprendeu ontem, criatura, acredita, está obsoleto. Né? A gente está nesse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Você precisa estar sempre em treinamento. Um treinamento constante. Por quê? Porque o que você tem hoje de resultado na sua empresa é fruto dos treinamentos que você fez. Da sua habilidade, do seu know-how, da sua expertise. Beleza, ok? Só que todo o treinamento que você fez já deu tudo que poderia te dar. Se você quer hoje você tem novos sonhos, quer novas aquisições, conquistar mais mercado, você precisa fazer novos treinamentos. Porque, como nós falamos, estamos num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E você precisa se adaptar a isso e ter muita velocidade em treinamento. Poxa, com tudo isso, a gente já falou num episódio aqui que se a gente não está evoluindo, a gente não está parado, a gente está regredindo. Sim, é igual uma fruta. Ou está amadurecendo,
ou está apodrecendo. É assim que funciona. E tem muitos ditos que a gente acaba colocando até de forma errônea, né? E no caso aqui, se a gente não está evoluindo, a gente está regredindo. Aí o nosso concorrente, como é que está nessas horas? Então, e se o concorrente estiver investindo em treinamento, e a pessoa vai ficando para trás, aí vai chorar mais, aí você vai ter cada vez menos dinheiro e aí vai ferrar. Então, precisa estancar isso, entendeu? Precisa de alguma coisa ali para falar, vou parar aqui e vou pegar e investir em treinamento. Nem que para isso faça corte em alguma coisa, temporariamente, sei lá se for o caso. Entra no cheque especial, não sei. Mas quando você treina, muita coisa acontece, Michele. A equipe se sente valorizada. Você gera muito mais lealdade da equipe. Eles entendem que o empreendedor ele está investindo na pessoa para ter reconhecimento, para a pessoa se sentir importante. E, claro, aumenta a sua capacidade e habilidade de vender o seu produto. Por isso que a gente insiste. Eu sei que é a terceira vez que eu falo, mas o dinheiro investido em treinamento, ele volta. Todo o resultado investido em treinamento volta. E, mais uma vez falando, a gente tem o resultado das Olimpíadas aí. Um profissional de ponta, quando ele não está competindo, ele está treinando. É assim que funciona. Ele não pode falar assim, hoje não dá, hoje não sei o quê. Fala, tudo bem, ele pode até fazer isso. Só que o cara que vai competir com ele nas Olimpíadas está treinando. Então, é uma analogia que nós queremos fazer desses competidores ali. A gente vê 100 metros rasos, não sei se for 100 metros, que a decisão foi na câmera e precisou de não sei quantas... Você viu isso? Que loucura? Fala assim, quem ganhou ali? Quem treinou um pouquinho a mais. Foi simples um milésimo de segundo, não foi nem segundo. Precisou de não sei quantas câmeras para ter certeza de quem que foi o ganhador ali. Fala, quem que ganhou? Porque ali são 10 atletas de ponta. O que separa o primeiro do 10º não dá meio segundo, não dá 1/3 de segundo, sei lá. O homem mais veloz do mundo, literalmente, esse ano ficou bem veloz. Então, e aí fala o seguinte, se você tá assim, nesse time de elite, fala o seguinte, você tem que treinar mais do que seu concorrente, precisa. Esse é o diferencial. Claro, não é só treinamento, tem que ter o teu produto, tem que ter excelência no seu serviço, tudo isso. Isso é lição de casa. Isso é condição sine qua non, ok? Mas como produto, é que é a palavra, Wagner? Sine qua non. O Google me ajudou, tá bom? Muito bem. Mas como o seu produto não anda e não fala, você vai precisar investir em seres humanos. E o maior exemplo das Olimpíadas, né, de respeito ao treinamento que a gente observa, que a gente tem para fazer de exemplo, é o judô, né? O judô é literalmente um esporte que o camarada ele treina. Quando ele vai competir ali, é uma fração de milésimo de segundo, que ele deixou o pé um pouco fora do tatame, tomou uma raspada e pum. Mas é para isso que é o treinamento. O livro do Nadal, na biografia dele, que é muito bom, por sinal, Michele, depois dá uma olhada. Qual livro? Do Rafael Nadal, biografia do Rafael Nadal. Que vale a pena, que ele fala o seguinte, ele não tem tempo de pensar, sabia? No tênis, a gente fala o seguinte, né? E essa analogia do treinamento, né? O cara que está do lado de lá sempre vai tirar a pior bola, criatura. Ele não vai falar, tá aqui para você, vai lá, né? Faz um voleio. Não. Vou ser legalzinho essa bola que vai de boa. Não vai acontecer isso, ele vai tirar a pior bola. Então a gente fala, não importa a bola que vem. O que importa é a bola que vai. E para você mandar uma bola do outro lado ali, você tem que treinar para isso. E o tempo de resposta de um atleta de ponta é também um pentelhésimo de segundo. Então ele não pensa. O que ele precisa? De uma memória muscular. Treinamento. A hora que a bola vem, ele faz. Ele simplesmente executa. Ele chega naquela fase do competente inconsciente. Isso é para o esporte? Sim, é para o esporte. Mas para o nosso dia a dia também. Verdade. Imagina o vendedor que vai falar ali, vai vender essa caneca e o comprador fala, mas o concorrente está mais caro. E o vendedor não passou por treinamento. Ele fala, ou ele nunca pensou nessa possibilidade de resposta e aí fica balbuciando. Às vezes ele saiu de casa falando o seguinte, a minha custa 10, do concorrente custa 8. E a hora que ele vai vender, o concorrente abaixou para 7. E agora? Como é que faz? 7 com 2 ainda. 2 canecas. E ele não tem o treinamento necessário e ele vai denunciar na cara dele. Sério? E não sei o quê? Pronto. Ele não é que ele perdeu uma venda. Corre o risco de perder um cliente. Então, investimento em treinamento é de extrema importância para que o seu produto chegue na mão do consumidor. E assim, adorei essa frase. Muito boa essa analogia aí. Qual? Que você falou. Inteligente, consciente. Não. Como é que é? De tanto treinar, você... Competente e consciente. Que você acumula esse conhecimento. São 4 fases, na verdade, né? Ela é incompetente inconsciente, ela é incompetente consciente, competente inconsciente e competente consciente e depois competente inconsciente. É que a hora que você já está fazendo o negócio sem pensar. Está no automático. Está no automático. O jogador ali é resposta, é muito rápido a resposta. Da onde que vem isso? Vem de dom?
Vem porque ele viu um vídeo, um Reels de alguém. Das 200 mil horas que ficou estudando, E não tem outro jeito, treinando. é treinamento constante, incessante. Ele precisa disso para chegar na excelência. Agora, posso falar uma coisa aqui, já que eu estava falando do livro do Rafael Nadal? A gente está falando de treinamento, né? O treinamento, gente, ele tem que ser aquele plus, tem que ser a cereja do bolo para as pessoas. Tem que chegar e falar, puta, treinamento, as pessoas têm que sair dali querendo mais. Não adianta falar, então tá bom, vou investir em treinamento. E chama um cara que ele erra na hora do treinamento. Fica maçante, fica 4 horas sem falar nada e não tem habilidade nenhuma de oratória, de empolgar, de encantar, de dar uma experiência para a pessoa. Aí é ruim. Aí você fala, pô, investir em treinamento não deu certo. Não foi o treinamento, foi o profissional. Investiu na pessoa errada. Investiu na pessoa errada. E o exemplo que eu tenho para isso, mais uma vez citando aqui o livro, a biografia do Rafael Nadal, olha que louco, Otávio. Ele fala que esporte não é bom. É maluco. Quando eu li isso, e a hora que você lê, você já para, né? Sim. Um esportista chama atenção. de ponta fala isso, aí você continua lendo. E foi legal, foi um gatilho para chamar atenção. Ele fala que esporte é bom para mim, para o Otávio, para a Michele, para nós, que não fazemos do esporte uma profissão. Para nós, assim, é a melhor coisa do mundo. Para atleta de ponta, ele fala que esporte é a pior coisa que existe. E ele completa. Ele fala, não tem um profissional de ponta que não tenha uma lesão. Sim. Não tem, não existe. Na Olimpíada que eu diga, né? O pessoal todo amarrado, enfaixado, cheio de dor, tudo ali. Quantas cirurgias, quanto não sei o que. Fala, por quê? Porque, por exemplo, foi jogar lá o Alcaraz e Djokovic. Né? Como eu estava torcendo para o Alcaraz, mas tudo bem. E perdeu, o Djokovic ganhou. Os dois estão treinando pra caramba. Mais uma vez falando, quem vai ganhar? Quem treinar mais? Porque no tênis não existe diferença entre o primeiro e o 20º. Sabia disso, Michel? Quando vai jogar, é igual. Entre o primeiro e o 20º da ATP é a mesma, qualquer resultado é possível. Então não tem diferença ali, são atletas de ponta, atletas muito rápidos, atletas que sabem fazer as coisas, mas aí vai, quem se preparar melhor, quem ter um treinamento técnico e psicológico principalmente, ganha. Não sei se você já reparou no tênis, a hora que ele vai sacar, ele tem ali os 7 segundos, 40 no total, né? Tem os 7 segundos ali, é a única hora que ele está pensando na estratégia, Michele. Naquele momento. O restante é do reflexo. O restante é todo reflexo. Reflexo de treinamento. Memória muscular. Então ele sabe, eu vou sacar aberto para ele devolver, eu vou fazer voleio, o que eu vou dar um toque. Ele está pensando tudo isso. A partir do momento que a bola vem, é só reflexo. E isso é muito louco. Fala, da onde vem esse reflexo de treinamento? Aquela velha história do Oscar Schmidt, né? Que mão santa. Que mão santa, irmão. O cara, todo mundo ia embora descansar e o cara ficava lá. 1000 arremessos por dia. Todo dia. Não treinado. Meu amigão, se você ficar assim, depois que todo mundo foi embora, não tem como você ficar ruim. Não tem como, é impossível. É impossível. Você vai ficar bom no que você faz. Você vai ficar bom. Você pode ter toda a dificuldade do mundo. Eu tiro muito a minha pessoa como exemplo porque eu tenho dificuldade de armazenar informação pra caramba, cara. E eu escolhi uma carreira que é só estudo. É só estudo. Eu sou um cara que eu tenho que ler 1, 2, 3 vezes, descansar a memória, voltar e ler de novo. Tá? E ter contato o tempo todo. Hoje tem um monte de diagnóstico para isso. Talvez eu tenha que melhorar, sim. Tenho que melhorar meu mecanismo de estudo. Existem 7 formas diferentes de estudo. E você tem que descobrir o seu estilo predominante. Legal. Porque senão você está perdendo tempo. Algumas pessoas gostam de fazer música, outros gostam de usar caneta marca-texto, outros gostam de fazer mind map. Outros gostam de ouvir. São formas diferentes. A hora que você descobre o seu, você vê que você economiza muito tempo. Top. Eu já tentei muita coisa. Eu sou sinestésica. Eu preciso escrever. Perde um tempo do caramba. Não, mas é horrível. A assimilação é maior. Eu sou péssima auditiva. Sabe, quando eu dava aula disso, né? Eu dava aula, ensinava os alunos a fazerem isso. Eu sempre falava para eles de que eles podem fazer cola. Sempre falava para meus alunos, olha, vai ter a prova amanhã, né? Porque a gente dava as técnicas ali, alfanumérico, um monte de coisa. Falava assim, vocês podem fazer cola. Sério, você pode fazer cola, não tem problema nenhum. A prova é amanhã, você pode fazer cola. E aí chegavam os alunos ali, eu falei, quem fez a cola? Eu falei que podia fazer, quem fez? Falei, ok, não pode usar. Pô, mas você falou que eu falei, podia fazer. Pode usar. Você não vai, eu vou tirar zero. Cada verbo no seu lugar, né? E sabe o que eles falavam depois? Que quando eles estavam escrevendo, eles aprendiam. Eles estavam aprendendo. Pô, legal. E aí ele lembrava a questão que estava na cola, não precisava acessar, até porque não podia. Pô, show. Eu tenho assim... Talvez eu tenha que rever o método e ir para outro caminho, mas eu sou muito, muito inclinado à escuta. Auditivo. Então, eu sou assim, eu coloco um fone no ouvido, quando eu acordo, eu tenho uma rotina dentro de casa, sou eu que faço café, então eu já tenho... Não me incomoda. Eu estou ali estudando. Depois do almoço, a mesma coisa. Então, 3, 4 vezes no dia, eu pego assuntos diferentes e trabalho dentro dessa lógica da audição.
talvez eu tenha... Agora, isso melhorou a minha capacidade de armazenamento. Melhorou. Forçou também. Mas na você descobriu isso com os treinos, né? Não tem jeito, né? Então, você não pode ficar fazendo a coisa errada e falar, não dá certo, insistindo naquela coisa. Pois é. Aí não é que dá certo. Mas isso vale também para os filhos em casa, né? Ai, não gosto de estudar, ou não tem capacidade, né? Não consegue armazenar. Foi isso que eu fiz com meu filho também, quando me instruíram que eu devia perceber qual a forma que ele escutava mais. Foi assim, uma libertação para ele, porque ele parou de sofrer e ele entendeu que a forma que ele assimilava melhor era ouvindo em sala de aula. Chegava em casa e entendia tudo, não precisava nem estudar muitas vezes. Isso que é louco, né? Às vezes a mãe fala, criatura, você não vai estudar? Ele fala, não, eu tirei 10 na prova. Então deixa pra que estudar. Já tá. Né? O meu eu desbloqueei de uma maneira diferente. Batendo. Não. Pô, nem sei fazer isso, mano. Sério, velho. Às vezes eu queria aprender, mas não sei fazer. Gospe. Vamos lá. Não sabe bater gospe. O meu, ele como durante a pandemia, né, ele ficou no colégio público, todo mundo, né? Ficou no colégio público ali. Nós europeus viemos em colégio particular. Aí, cara, o nível de eficiência dele derreteu, né, meu? Aí quando ele veio morar comigo, eu coloquei ele numa escola particular, uma escola muito legal, muito bacana. E os moleques voando, né, meu? Cara, isso deu uma crise no moleque, meu. Mas deu uma crise uma vez dentro do carro, ele entrou em prantos. Mas por quê? Porque estava indo bem? Não, porque ele falou, distante pai, dos colegas. eu sou o mais burro da sala. Ah, entendi. Eu sou mais burro. Eu vi isso, meu filho tinha 10 anos, eu olhei, parei o carro, olhei para trás. Eu falei, pode parar, mano. Pode parar. E outra coisa, eu nunca vou exigir de você nota, mano. Nunca vou. Eu vou exigir eficiência de você. Força de vontade, dedicação. Nota não, mano. Nota não. Se tirar nota o suficiente para você passar, tô nem aí. Tô nem aí. Eu não vou te exigir 10. Deixa tirar 10. 6 passa de ano. Eu falei exatamente isso. 6 passa de ano, filho. O pai passou com 6 no ano. Fica de boa, fica tranquilo. Meu, eu sentia o saco de cimento saindo das costas. O peso saindo das costas. Aí ele começou o jogo sem essa preocupação. E hoje, graças a Deus, ele tá ali entre tá entre os 10 da sala. Né? A sala tem 11, não tô brincando. Tô usando. Né? Tá entre os 10 da sala de 40. Então, assim, graças a Deus, foi um descarrego. Mas estudos mostram, não quero desanimar não, tá bom? Não quero desanimar. Manda bala. Tem um livro do Gordon Dryden, de Johnny DeVos, que chama Revolucionando o Aprendizado, e tem estudos que mostram que as pessoas que tiram 9 e 10 trabalham para quem tira 6 e 7. Não quero desanimar não, entendeu? Então, não quero desanimar. Quem quiser contestar, autoanalise, vai pesquisar melhor. Eu vou dizer para você, não, de verdade, gente, isso é real mesmo, tá? Os melhores funcionários que eu tive, colaboradores das minhas empresas que eu tive, tá? Foram pessoas graduadas, alguns até com mestrado. Meu Deus do céu, eu não tinha condições. Eu entrava e falava assim, mano, toca aí, velho. É com você. Mas isso não quer dizer que não é pra treinar, tá bom? Exatamente. Tem que treinar. Até porque pra tirar 9 e 10 treinou bastante, né? Tem que treinar. Não, e no esporte é muito legal. Só quero fazer um parênteses aqui, que a gente tá falando de treinamento, da importância disso, de você desenvolver as habilidades para que você chegue no seu objetivo com menos estresse. É isso que o treinamento faz. Porque assim, as pessoas vão chegar aonde querem chegar. Ela fez essa proposta, eu quero chegar aqui, beleza, vai chegar. Mas o treinamento, ele te dá muito mais liberdade, muito mais conforto e menos estresse. É isso que nós fazemos. Mas eu quero só fazer um parênteses aqui, Michele, já que nós estamos falando de Jogos Olímpicos e como vai passar e vai mudar o resultado, a gente vê que os países, coincidentemente, que tem a maior economia são os países que têm o maior número de medalhas. Que eles investem em esportes. Boa parte deles tem o olhinho puxado, hein? Tem, mas os americanos vão passar, isso não tem dúvida. O maior PIB do mundo vai passar. Isso é certeza. Não, mas os 3 grandes olhinho puxado estão... Tem, eu também tenho, maiores, mas é porque eu sou índio, é diferente. Só que o que eu queria falar é um recado muito legal, Michele. Eu fiz um stories, acho que foi... acho que foi domingo, sei lá. Eu fiz um stories e algumas pessoas falaram algumas bobagens, entendeu? Eu não ligo, pode falar, eu não ligo mesmo. E o que tu falou? Eu curto. Quando a pessoa fala alguma coisa, eu dou coraçãozinho. Mas é que a gente tem 2 medalhas de ouro hoje. 2 medalhas de mulheres negras. Então, a gente sabe que esse é um país que a gente vive onde se mata a mulher só por ser mulher. Onde pessoas machistas ficam menosprezando a habilidade feminina. Onde pessoas ainda, por incrível que pareça, existe o vírus da estupidez e ignorância que julga uma pessoa pela cor da pele dela. Então, eu acho que foi muito legal. Eu gostaria até... É claro que a gente quer que o Brasil tenha trocentas medalhas. Mas como eu queria que parasse por aqui para dar um tapa na cara de machistas, racistas, intolerantes e de pessoas que esquecem de ver
a realidade da coisa. Essas duas meninas, foi a Rebeca e a Bia, né? Isso, é Beatriz. Essas duas meninas, elas não tiveram uma vida nada fácil. Treinaram pra caramba e se superaram. E elas tinham todas as desculpas necessárias para não estar lá em Paris no pódio mais alto. Mas elas foram lá, tinham um propósito, tinham um objetivo. Claro que tiveram incentivo, motivação externa, tudo isso. Mas hoje são um orgulho para nós. Hoje, a gente vê a Rebeca ganhando. Quantas pessoas não choraram com aquilo? De ver a Biles lá reverenciando ela. Medalhas. Que foi lindo aquilo, lindo. Então eu gostei muito, de verdade. Como eu gostaria que parasse por aqui e fosse estampado na cara de toda a hipocrisia, toda a maldade, todo o preconceito e racismo de que foram duas mulheres negras. E a Olimpíada traz aqui até uma visão, né? Que a gente fala, treinamento não dá certo. Tem treinamento que demora, né? O treinamento, esse aqui são 4 anos, né, Michele? Nas Olimpíadas. De 4 em 4 anos. E quantos, a Rebeca, por exemplo, quantos 4 anos ela já está competindo? E teve competições que ela teve que ficar fora, porque estava lesionado, ou alguém da equipe, agora não vou lembrar os nomes. Mas ou tá lá, teve salto em vara, ou... Não, no cavalo deve ser. Enfim, teve uma brasileira lá que ela foi sair e na hora do trotezinho ela já parou, já deu uma distensão. Ela foi lesionada, tentou, mas não conseguiu. Foram 4 anos de esforço, né, de dedicação, de suor, de lágrimas para um problema. Só que tudo bem. E o treinamento, Michele, ele é bom para isso também, sabe por quê? Porque as questões não são somente físicas, elas são emocionais. Principalmente. Lembra do tênis que eu estava falando? O treinamento é o seguinte, é um ponto de cada vez. Você não ganha o jogo. Já começou. Uma coisa importante, né? Você tem concorrência no seu segmento. Fala assim, eu sou monopólio, oligopólio, não tem isso. Você tem concorrente, você é empreendedor, você tem isso. E a sua vida profissional, assim como do esporte, saiba que o jogo sempre começa empatado. Então vai ter 2 atletas ali jogando tênis. Começou 0-0. O mais preparado vai ganhar. Na sua vida profissional, você como empreendedor, o que fala o seguinte, o jogo começa empatado para você? Não, criatura. Sabe por quê? Porque quando você abre a porta do seu estabelecimento, você já está devendo o aluguel daquele dia. Você já está devendo 30avos do salário do seu empregado. Você já está devendo. Então, fala assim, putz, Wagner, então não começa empatado. Eu tenho que todo dia produzir para ter dinheiro. É aí que entra treinamento de contratar um profissional como o Otávio, por exemplo, que ele vai mostrar para você, ok, esse seu negócio precisa de quanto tempo para break-even? Daqui 9 meses eu chego no meu break-even. Então, criatura, você tem que ter 9 meses guardado aí. Pronto, aí está empatado o jogo, olha que lindo. Você tem isso. Mas eu não tenho isso. Contrata que ele vai te mostrar como fazer a coisa do jeito certo. Então, isso é importante saber. Você tem que começar esse jogo, pelo menos com a tranquilidade de que está empatado. Porque imagina, vai jogar tênis lá, começou 40-0 para o outro, já fala, misericórdia, com um ponto ele vai ganhar esse game. Aí é complicado, mas o jogo sempre começa empatado. E quem tiver mais treinado tem a maior probabilidade da vitória. O Wagner falou uma palavrinha aqui que de repente pode gerar até não entendimento, Otávio, que é break-even. Explica aí pro pessoal. O Otávio me ensinou isso faz 5 minutos. Ele falou, Wagner, não, fala de break-even. Eu falei, mas eu não sei o que é, Otávio. Ele falou, não importa, fala. Agora é o ponto zero. É o ponto de equilíbrio do teu negócio. Bateu o ponto zero ali, significa dizer que você, a partir de agora, né, tem a possibilidade de você começar um novo jogo. Zerou. O que vendeu pagou as contas. Exatamente. Zerou o jogo. E o treinamento ele tem essa capacidade, né? Ele tem... aliás, o treinamento, é tudo, meu. O empresário que não reconhece treinamento como necessário, meu, há muito tempo eu reservei um pedaço do que eu ganho para comprar livro, como eu falei, eu estou muito focado agora em audiobook, curto pra caramba. Os SEALs. Então, tem esse rolê que eu adoro, porque os SEALs, por exemplo, a Marinha Americana, tá? A galera da Marinha Americana. Por que eu escuto muito essa galera? Eu escuto muito eles porque eles são o ápice do treinamento. E lembra por que chama SEAL, né? O que eles treinam? Sea, exatamente. Earth, Air, Land. Exatamente. Os caras treinam em tudo. Na terra, tudo. Na água, no ar, na montanha, em tudo. Exatamente. Treina. E qual é a máxima desses caras? Eles são condicionados a acreditar, depois que eles acreditam, fica fácil, obviamente, que quando você tem o pior momento de exaustão, quando você chegou ali no limite, você não tem mais o que fazer, você alcançou 40% de tudo que você pode entregar. Ainda tem 60% que você consegue fazer de entrega. Imagina. Se nós psicológico, então. É psicológico, mas é psicológico. Se nós trouxermos isso para a vida, né, meu? Para tudo que você fizer, você pensar, agora eu cheguei no meu limite, cara, não aguento mais. Não, eu estou nos meus 40%. Né? E a prática disso é naquela semana do inferno, né, que eles fazem. Que não conheço. Durante o treinamento, ao longo do período de treinamento, eles ficam uma semana, que é o
aquele bloco mais pesado que vai dormir 3, 4 horas na semana inteira. Né? Então você tem uma semana inteira para você chegar no fundo do poço e continuar cavando. Ah, é do Dolphin Sleep, não é do sono do golfinho lá? Que eles têm que fazer, aqueles 5 minutinhos? Então, aí tem, você vai aprender a condicionar o sono numa melhor performance, um monte de coisa. Moral da história, 70%, se não me falha a memória, sai desse momento, não aguenta. Né? Por quê? Porque é exatamente nessa semana que os que ficam chegaram à conclusão que no pior momento, naquele momento que você zerou o jogo, não tem mais energia, não tem mais força, não tem mais nada, entendeu que só gastou 40%. Ainda tem 60% de energia. E você recondiciona, né, o teu posicionamento, recondiciona a tua capacidade ali, a tua emoção, o teu comportamento e vai embora e continua o jogo, né, com a dificuldade. Isso é treinamento, meu. Isso é treinamento. É você condicionar o tempo todo para fazer mais hoje do que você fez ontem. Se todo dia você acordar com a concepção de que você está maior do que você foi ontem, não tem jeito. Você é uma bomba relógio. Vai dar certo. Uma hora encaixa. Para quem quer conhecer ou estudar esse material na internet, como que a pessoa pesquisa? Eu curto muito o David Goggins, tá? E o Joe Coco. Joe Coco. Joe Coco, se não me fala a memória, Joe Coco. A David Goggins, eu maratono, cara. Eu maratono. Ele é considerado o homem mais resistente do mundo, tudo mais. E como ele fala, eu sou uma pessoa normal que aceitou superar os seus limites. Então, é um negro, tá? Veio de família muito pobre, dislexo, assim, 100% das características dele para dar errado, 100%. Segundo ele próprio diz, ele fala, olha, não tinha como, era um projeto que fracassou. Né? Até o dia que o cara falou, não, mano, eu vou mudar. Que fica bom. Eu vou Treina mudar. Que fica bom. Exatamente, eu vou mudar. E ele começou a entrar numa rotina que a maioria das pessoas julgam, diz que é excessivo, que ele é uma pessoa paranoica, tudo mais. E ele fala, eu não tô nem aí. Eu faço isso porque eu cheguei à conclusão que para mim precisa ser assim. E ele não manda ninguém fazer o que ele faz. Mas é que, por exemplo, ele tem aquele recorde, né, de barra, que ele fez 4.117 barras. Nossa, não faz memória. Eu fiz 416, cara. Pois é, ele bateu. bateu. Foi 4.000, vai. Foi 4 ele bateu. Porque tu puxar o teu corpo, mano, próximo, uma barra, por 4.000 vezes, mano, é pancada. Direto, né? Sem interrupções. Não, tem interrupção. Tem uma programação, tem interrupção. Tem uma interrupção. De período ali, eu fiz direto. Eu fui fazer direto, tá explicado. Mas moral da história, o fato é que o cara não consegue chegar, em lugares altos sem treinar muito. Esquece, não acredita nisso. Para mim, um dos melhores palestrantes do mundo chama Kevin Trudeau. Eu tive o prazer de estar com ele já algumas vezes lá. O cara é show de bola. Ele, Tony Robbins, né? São pessoas extraordinárias e que são o que são também por causa de treinamento. Porque eles têm habilidade. Imagina. Eles têm a habilidade de pegar um assunto e desdobrar esse assunto e fazer a gente pensar. Não é que eles criaram coisas. Claro que algumas coisas ali eles foram mágicos, tá bom? Mas a habilidade deles é expandir aquilo que já está feito. Simples assim. Isso mesmo. E no treinamento do Kevin Trudeau, que chama Your Wish is Your Command. É muito legal. Tu tá muito inglesado hoje, hein? Tá tudo na cola aqui embaixo, que assim, a gente finge, sou da ZL. Ele fala assim, tô com dificuldade de falar em português, cara. Então, meu inglês tá muito evidente. É que assim, inglês nós não fala, mas português eu destroio, entendeu? Boa. Chama Your Wish, até um corte. Your Wish is Your Command, que é o seu desejo é uma ordem. Esse treinamento é maravilhoso, maravilhoso. E ele fala que o primeiro passo chama Who do you listen to? Que sabe quer dizer o quê? Quem que você vai ouvir? Então, você quer treinar, a pergunta é, quem que você vai ouvir? Exatamente. Eu quero ser mecânico. Você vai conversar com o chefe de cozinha? Não. Eu quero ser chefe de cozinha. Vou conversar com o mecânico? Não. Entendeu? Então, comece a pensar um pouquinho nisso. Primeiro, identifique as áreas da sua vida que precisam e carecem de mais atenção. Onde precisa treinar, o que está deficitário, o que você precisa fazer. Identifica isso. E a partir do momento que você identificou, procure os melhores profissionais da área. Porque senão, corre o risco de você investir dinheiro e não ter o resultado. Porque o treinamento, Michele, desses atletas olímpicos, não pode ser qualquer treinamento. O tênis, mais uma vez, eu falo muito de tênis porque é o esporte que eu gosto, então eu acho que é o único que eu conheço, mais ou menos assim. Eles trabalham muito músculo de explosão. É diferente do atleta que vai e tem resistência e não sei o quê. Esse não. É aquele músculo que você está parado, de repente você tem que sair a 1 milhão por hora para o lado esquerdo. E aí você vai correndo, a bola bateu na rede e você tem que virar. É muito músculo de explosão. Sem se machucar ainda, né? Sem se lesionar. E aí falou o seguinte, quem que vai treinar isso? Não sei como que chama o profissional disso, fisioterapeuta específico para isso.
que sabe trabalhar como. Aí precisa de um nutricionista bom para ele também, o que ele vai comer. Tem todo um rolê bem organizado. Então, tem que ser os profissionais para isso. Tem que ser a pessoa certa. Tem que se apegar pela pessoa certa. Não economize em treinamento. Mas assim, ó, vamos pensar que a pessoa está com um pouquinho de preguiça e fala, putz, quem que eu posso começar a ouvir? Quem que tu sugere, Wagner? Que seja assim, genérico, que está falando de comportamento, ou de que a pessoa fala, sai daqui do podcast, eu já vou lá pesquisar e vou... Wagner Dias. Ué, entra lá que tá cheio de coisa boa lá. Cheio de coisa Aí boa. você fala assim, eu quero falar de dinheiro. Otávio Moura. Cheio de coisa boa também. Tá cheio de coisa boa. Depende do que a pessoa quer, Michele. Uma pessoa que me abriu muitos olhos foi o Tony Robbins. Entendeu? Fantástico, é fantástico. Ele me abriu muitos olhos, ele tem muito conteúdo. E o bom do Tony é que ele... Ele é atemporal, né? Eu era jovem, ele era velho. Eu tô velho e ele continua. Na grandão daqui. Eu não sei se ainda está, Michele, na Netflix, que tem lá o I'm Não Not a seja meu Guru. guru. Eu não sei Não se ainda sei está. também. Mas eu sei Mas que se tá. não tiver Se não lá, tiver, vai você estar no acha. YouTube. Você vai lá e procura. Que é um treinamento muito legal. E o que é o legal dele, Mi? Ele fala de saúde, ele fala de dinheiro, ele fala de mentalidade, ele fala ser humano, né? Mas aí Trata o de ser louco é humano. o seguinte, ele faz esse overview, mais uma, hein? Faz esse overview e aí ele chama um profissional de cada área. Então, vamos falar de grana, vai lá e chama o cara que é pica para falar de como você... vamos falar de saúde, vamos falar de alimentação, e ele chama os caras. Então, isso ele é muito bom. Você já deu uma ideia aí, né, de quem está nos assistindo. Tipo, vou fazer aqui um overview na minha empresa, né? Que, enfim, englobar todas as áreas. Então, pega um para cada área de acordo com a necessidade do produto. É isso aí. A primeira coisa é ver. Lembra que nós já falamos aqui no episódio o seguinte, tudo o que uma pessoa faz por uma razão, para satisfazer a sua necessidade. E como que ela consegue fazer isso? A hora que identifica a sua necessidade. O T. Harv Eker, no livro O Segredo da Mente Milionária, ele diz que o que impede as pessoas de realizar seus sonhos é que ela não tem sonho. Olha que louco isso. É a lógica, né? Não tem. Imagina. Agora você não sabe onde está o problema, você abriu lá, a torneira está... Para onde está indo a água? Você não sabe? Aí fica difícil também, né? Porque se eu vou chamar você para treinar na minha empresa, consequentemente eu vou falar, Wagner, o objetivo do treinamento aqui é Y para chegar no Y mais 2. Mas assim, as questões aqui são comportamentais, Wagner. Eles não estão entrando em ação ou estão reclamando. Tipo, eu vou levar o problema para você poder... A gente precisa fazer um briefing. Precisa fazer um briefing. Eu, mais uma vez falando, eu não sou aquele cara que chega ali com uma palestra enlatada e vai lá e falar aquilo lá e às vezes nem faz sentido. Já aconteceu, eu acho que eu até comentei isso aqui, já aconteceu de eu chegar a fazer um briefing ali com o diretor e ele falando que os vendedores eram vagabundos, não trabalhavam, não produziam, tem tudo que é necessário e não sei o quê, e as vendas só estão caindo. E a hora que eu estou conversando ali com alguns deles, eles falam, ninguém fala que o salário está 60 dias atrasado. Entendeu? Pronto. Então a gente tem que conhecer. Você vai lá. A dor foi. Aí toda aquela palestra. Aí você vai lá, preparei a palestra. Né? Vai lá, o cara faz o mind map, faz isso, faz aquilo, pensa que história eu vou contar, que música eu vou colocar, que hora que abaixa a música, que hora que sobe o tom, porque palestrante tem que se preparar para isso, entendeu? Toda aquela minha palestra, a hora que chegou lá, eu tive que mudar na última hora. Entendeu, Michel? E a pessoa fica pensando ali, e meu salário atrasado? Mas aí eu falei sobre a importância de comprometimento, de que a vida é um jogo de longo prazo, de que às vezes a gente passa isso, que é muito normal. É quando a gente toma a injeção, que dá a dor, mas aí tem os anticorpos, então esse momento vai passar e no final, graças a Deus, estava todo mundo pulando e se abraçando, né? O dono da empresa gostou muito também. Mas eu só consegui fazer isso, Michele, por quê? Primeiro, que eu tive a habilidade de ouvir. Segundo, que eu estava treinado para aquilo. A gente não pode ir ali e falar o seguinte... No segundo tempo ali mudou a estratégia. Teve que mudar a estratégia. Habilidade porque você tinha... Porque eu treinei. Exatamente. Entendeu? Agora, eu só sei fazer isso. Não adianta. Outro exemplo aqui rapidinho. Eu sei que a gente está fazendo analogia com esportes, mas eu tive a oportunidade de ir para Broadway. Ai, mas esse Wagner hoje está insuportável. E conversando tá ali... nojo. Não, nojo, né? Broadway. E sabe uma coisa que eles falam ali? Não adianta só ser bonito. Não, ele é bonito e bom ator. Não adianta só ser bonito e bom ator. Mas ele é bonito, bom ator e sabe cantar. Não adianta ser bonito, bom ator e sabe cantar. Ele tem que saber dançar, cantar, sapatear, não sei o quê, porque a régua lá é muito alta, Michel. Entendeu? Não é assim, eu vou interpretar lá. Misericórdia, eu não consigo limpar um teatro lá. Então a gente sabe, esses caras têm que treinar em todas as áreas para compor ali o profissional que a Broadway exige. E isso eu admiro pra caramba, Otávio. Sabe, o cara que treina. Quando não quer treinar, quando tá frio, quando tá todo mundo no boteco tomando uma e comendo ali, o cara tá treinando. Você vê o cara que nada, que eles brincam que tá contando azulejo. Você já viu isso? Que ele mergulha ali, fica só... ele os azulejos da piscina, Otávio. Ele entendeu? tem uma distração concentrada. É aquilo ali. Treina. E a gente vê lá agora o cara ganha medalha e todos os jornais falam dele. A gente fala, nossa, que sorte, né? Que legal isso, né? Agora que o pessoal tá criando esse reconhecimento, né, tendo a medalha, a gente consegue entender um pouco da história e perceber que da noite pro dia fez sucesso, depois de 20 anos. Só espero que valorizem esses profissionais. Porque, por exemplo, o ministro dele aqui,
que ele falou bem esses dias, taxou, eu vi isso, que o prêmio que eles estão recebendo lá, 27,5% é de imposto do prêmio que estão recebendo nas Olimpíadas. O ministro do Otávio. Entendeu? Meu ministro. Deixa para lá, não vamos falar disso, vamos voltar para Não, a treinamento Receita se aqui. manifestou, não vai cobrar. Saiu hoje no UOL. Não, a Receita se manifestou, tá no É, tá Não no- vai cobrar? cobrar, Tá no então portal da Receita. o valor recebido é o valor de fato que vai ser. Tá no portal da recebido. Receita. Então, retiro o que eu disse, mas vai pro inferno, Haddad, mesmo assim. É que foi Pressão corrigido. popular. Pressão popular. Se não fosse pressão popular, não teria tirado. Teria Eu não sabia. Não. Óbvio. Então, retiro o Mas- que eu disse. Não é que não retira, é porque foi corrigido, né? A informação foi atualizada. Na real, assim, foi feito porque isso depreciaria a imagem da galerinha hoje. Eles estão com um momento tão Vulnerável. tão depreciado que não tem mais como chegar mais embaixo, sacou? Cavar para baixo não dá mais, né? Principalmente nesse momento tem que defender o Maduro ficando quieto. Então, vamos deixar para lá. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pessoa que eu sugiro, que você fez a pergunta, quem você sugeriria para a pessoa que está desanimada, tá? Meu David Gogg. Vai nesse cara. Vai nesse Vou cara. até escrever aqui embaixo para ficar mais fácil. David Gogg, pelo seguinte, esse cara tem uma história muito legal e a história dele é de um ser humano muito comum. Isso é bacana. Aí, de novo, deixa eu voltar aqui, porque são as minhas referências dentro desse contexto, né? É que no sentido da Marinha Americana, predominantemente, ela é composta por homens brancos de classe média alta. Sabia, não. São poucos negros até o Gogg, tá? Depois houve uma mudança nesse cenário e tudo mais. Ele foi uma inspiração muito, muito grande. Porque até então, um estudo mostrava que pessoas de cor mais escura tinham dificuldade na água. Verdade. Tinha dificuldade na água. E eles exigem muito, né? Lembrei dessa parte. Ele fala no livro, exige muito isso. Então, o David Gogg é um cara muito, muito comum. Muito comum, sacou? Ele mostra, de modo muito simples, como que uma pessoa comum consegue se tornar incomum. E ele fala, eu sou um cara hoje incomum frente ao que é comum. Muito complexo para minha cabeça. Sacou? Ele diz assim, peraí, e se eu contradizer tudo e todos e provar que eu posso? Sabendo e todo mundo mostrando que não é possível. Mas tudo é Só assim, por uma né? questão Não, de... tudo é assim. Tudo é assim. Pra ver o que vai dar. Tudo é impossível até que se prove o contrário. Exatamente, tudo é possível até que se prove o contrário. Esse dia eu tava lendo uma. Acho que foi um livro também que eu tava ouvindo. E tava contando a história do Iron Man. Sabe da história do Iron Man? Não. Vou tentar reproduzir aqui. Se eu tiver qualquer erro, você me perdoe, depois você procura e você vai entender. Mas vamos lá. Foi criado, acho que nos Estados Unidos, tá? Por uma galera de um vilarejo, tá? Por conta de um militar que tinha um desempenho muito legal na água, na terra, né? Naquele rolê todo que se fazia. Beleza. Então ele fez uma proposta, falava, gente, vamos fazer aqui no meio da comunidade, vamos fazer um desafio assim para pessoas normais. E vamos fazer assim, assim, assado. Ele criou as métricas e ele participou também. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Só que o negócio, tipo assim, superando tudo que na época, imagina, se hoje o Iron Man já é o que é, imagina naquela época. Superando todas as perspectivas de um ser humano normal fazer aquele roteiro inteiro. Se torna um super-homem. Aí ele aumentou a rota, tá? Para deixar difícil para ele também, porque ele ia competir, ele aumentou a rota. E na ocasião ele fez achando que ninguém ia conseguir. Seria um passo ali, uma brincadeira, e um cara bateu, mano. Bateu ele? Aham. Bateu o recorde. Bateu. E não foi ele. Eu acho que o cara era sapateiro, meu. Uma coisa assim. Era um cara com profissão comum. Mas isso muda tudo. Comum. E esse camarada, ele foi o primeiro Iron Man da história dos Iron Mans. E ele não era um deportista, uma pessoa das Forças Armadas. Não. Que comprovou o seguinte, mentalmente ele estava mais preparado, mano. Muito bem. Pega isso. Mentalmente, esse camarada tinha um nível de preparo superior a todos que estavam competindo, inclusive uma pessoa das Forças Armadas. Essas provas de longa duração eu já vi, né? Eu já vi essa história. Agora falou, foi um depois sapateiro pensa. mesmo. Acho que foi um era sapateiro. uma pessoa totalmente improvável. É totalmente provável. Mas mentalmente, putz, o cara tava... Aí ele mostrou, mentalmente ele provou. Não, tem jogo de tênis, Otávio, que dura 4 horas, 6 horas, 7 horas, 24 horas, como foi aquele caso lá do recorde que bateram, que pararam, tiveram que voltar no dia Meu seguinte. Deus. Imagina. Assustador. Qual que é a diferença? Os dois não treinaram em alto nível. O diferencial depois é a cabeça. Imagina o cara, Michele, que depois de 4 horas tá ali com match point. Entendeu? Ele vai sacar
e se ele acertar, ele ganha o jogo e ganha o título mundial e tem milhões de pessoas assistindo. Não, você é louco. E ele vai ganhar. Imagina a cabeça dessa pessoa como pressão. fica. É muita pressão. Então, mais uma vez, existe o treinamento técnico, mas existe o treinamento emocional também. O emocional, ele não tem jeito. Meu. O emocional, quando você alinha, quando você encontra o caminho, é muito, muito forte. É uma combinação perfeita, né? Uma da combinação física e da perfeita. mente. Eu posso sugerir um bate-bola entre dores e soluções, entre vocês dois? O Otávio fala da dor e eu da solução. Exatamente. E Eu eu depois o Explica contrário. melhor. Você Ele fala vai do trazer problema. as dores voltado para o mercado do empresário, por exemplo, falta de vendas ou equipe mal gerenciada. E o Wagner vai trazer as possíveis soluções que você traz nos teus treinamentos. Beleza. Claro, de forma sucinta, né? Não Claro. dá para trazer uma palestra aqui. Já temos 5 minutos, sorry. Boa. Falta de grana. Contrate um profissional que possa olhar, ver o teu fluxo de caixa, ver a tua vida, porque muitas vezes não é que falta dinheiro, você está gastando errado. Então contrate um bom profissional. Falta de ânimo. Falta de ânimo, contrate um profissional também. Mas na maioria das vezes falta uma motivação, falta um porquê, ou pode ser alimentação também, que isso influencia. Legal. É verdade. Claro que é verdade, eu Nutrição, falei. tudo. É óbvio. É. É óbvio. Falta de inspiração. Leitura. Você precisa começar a ver, assim, no seu core business, é óbvio, né? Que você precisa se inspirar para produzir mais, para motivar, mas procure com bons livros. Se você fala o seguinte, Wagner, eu não gosto de ler, faz o que o Otávio falou, começa a ouvir. Tem um aplicativo que chama 12 Minutos, que tem ali, ele consegue fazer um resumo, e depois você vai lá e procura mais leitura sobre isso. Boa. Pode parecer... É igual, mas é diferente. Falta de inteligência, de conhecimento. Primeiro não existe isso. É verdade. Tá Falta de conhecimento. Inteligência não. Não existe falta de inteligência. Todas as pessoas são inteligentes. Verdade, né? Segundo verdade. Howard Gardner, tem 8 tipos de inteligência. Agora, quando você tem falta de conhecimento sobre um determinado assunto, você já deu um passo muito importante, porque você reconheceu. Parabéns por isso. Vai lá e busca. Né? Imagina o seguinte, eu estou precisando de um profissional para representar a minha empresa nos Estados Unidos. Estou pagando $7.000 e moradia. Aí a gente fala, me interessa. Só que tem que falar inglês. Aí o cara fala, eu não falo inglês. Eu falo, então você reconheceu que você não fala inglês. O emprego é para o ano que vem. Daqui até lá, vai lá e estuda. Simples assim. Então, quando você não conhece alguma coisa, reconheça o que não conhece, vai lá e... Agora, tem determinados momentos que você não precisa conhecer também, viu? Fique bem claro isso. Você não precisa conhecer tudo, mas você precisa contratar profissionais que conheçam. Boa. Falta de experiência. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. É o tempo mesmo. Você pode comprimir. A programação neurolinguística, ela mostra que você consegue comprimir décadas em meses. Isso é possível. Quando você fica muito atento e tem a habilidade de ouvir algumas pessoas. Estudar cases de sucesso e, mais uma vez, cases de sucesso de alguém que está fazendo aquilo que você quer fazer. Então você vai lá, olha, veja os erros, os acertos daquela pessoa e aí você muda o jogo. Pô. Agora deixa eu falar, né? Não, foi um bate-bola que eu tô aqui, meu. Foi no laço, eu tô aqui. Tem mais? Buscando. Esse aqui não tava no script, Não tava no script, não. Zerou aqui meu jogo, já foi muito. Zerou Não, pô, tá louco? Foi muito legal. Falta de treinamento, Wagner. Treina. Não pode dar desculpa, não adianta. Nós não vamos romantizar aqui, tá legal? Não vamos... A gente sempre fala, eu prefiro que você fique bravo a ficar iludido. Fala assim, não, fica tranquilo, a vida vai dar um jeito. Na verdade, não é falta de treinamento, é falta de resultado, né? O Otávio, né? O Otávio ensina, porque nós já vimos, o Otávio mesmo já falou isso, que ele foi numa determinada empresa lá que os caras vendiam pra caramba, quase não davam conta e não sobrava dinheiro. Então eu falo assim, e o resultado normalmente a gente mede com dinheiro, né? Então, de novo, não tem jeito. Se você não tem as habilidades necessárias, contrata alguém que tenha. Sabe, de tudo que nós falamos aqui, resumindo, é isso. Isso é sinônimo de humildade. E de comprometimento com a sua empresa também. Porque senão o cara fala, dane-se, vou fechar isso aqui, herdei o dinheiro, era do meu pai, sei lá o que for. Mas se você tem comprometimento com a sua empresa e com a sua equipe, você tem que tratar isso com toda a responsabilidade necessária a ponto de te chamar profissionais que possam resolver o seu problema. Você quer devolver o bate-bola com o Otávio também? Não. Eu achei que tu queria. Não quero. Quem manda aqui sou eu, não quero. Para criar essa questão. Por que eu fiz esse bate-bola? Porque o Otávio vai trazer justamente as questões da empresa. E a gente não combinou isso, foi uma coisa que aconteceu agora. E você já traz a tua experiência aí, né? Não, eu falo, Otávio, suponhamos que é um bate-bola, né? Meu Deus do céu, vamos lá. Que a pessoa ainda não entendeu que precisa investir em controle em fluxo de caixa. Ela não entendeu isso ainda? Não, ela acha que não precisa, só quando tiver dinheiro. Tá. Então ela tá quebrada. Tá quebrada. Quebrou. Outra coisa, mistura de CPF e CNPJ. Também tá quebrado. O Otávio é bom, bem direto assim, né? Empresa familiar que o dono faz tudo, tá na produção, tá no comercial. Normal, faz parte do jogo. Provavelmente você tem que começar assim, porém com a consciência que tem que mudar. Não dá para ser grande dessa forma. Empresas que não têm metas. Tem um problema.
Quando você não tem meta, você não tem direção. Quando você não tem direção, você está à deriva, você cansa mais rápido. Falta de visão. Falta de visão? Se conecta às pessoas certas. Você está conectado às pessoas erradas. É isso, Michele Tolazzi. Nossa, arrasaram, hein? É Palmas. nós. Pensando o quê aqui? Tem tudo improvisado, né? Isso, é nóis, cara, nós. Traz desafio que a gente mata, no PC Jogo a gente sabe jogar. Traz A desafio que a gente gente tem mata. script, mas isso aqui foi de bate Não, pronto. a gente tem script? A Não. gente é. A Michele tem script, né? Eu tenho meu Então, script. tu vai saber como é que funciona. Gente, hoje vai falar sobre isso aqui, ó. E dali, filho, já era. Os É pau. bastidores. Aí o menino ali na técnica, 3, 2, 1, começando. E nós vamos. Os bastidores sendo revelados aqui. E se você tem uma pergunta ou uma questão que você queira fazer aqui, né, de repente da sua realidade ou de algo que você queira consultar, né, um SOS aqui, chama o Wagner ou chama o Otávio aonde? @Wagner Dias Palestrante, Wagner com W. Instagram. @OtávioMoura.finanças. A gente sempre responde, viu? Geralmente. A gente responde, de verdade. E somos nós mesmos, não é equipe não, viu? Somos nós. E se você quer justamente aproveitar esse momento SOS proporcionado aqui de surpresa, que o pessoal super aceitou, né? Entra lá no perfil do Wagner e do Otávio, faz o seu questionamento, traz a sua questão. Se não foi sanado aqui, ou se realmente surgiu mais uma dúvida aqui, para que você tenha esses resultados que você está buscando, seja em treinamentos, ou se você entendeu aqui a analogia do esporte versus a sua vida, versus o seu treinamento, sobre a sua empresa, sobre a gente confabulou vários cenários aqui, né? Família, filho, empresa, porque tudo é uma soma. São pequenos gestos de treinamento hoje que culminam numa medalha em algum dia. Então, pessoal, acho que a gente já está se encaminhando para o finalmente. Acho que já está no nosso point aqui. Hoje nós falamos sobre treinamentos, né, com a expertise do Wagner Dias, aqui mais de 20 anos de carreira, juntamente com o Otávio, empresário também, planejador financeiro, trouxe todo o seu conhecimento, sua experiência, para que você aprimore cada vez mais. E se você gostou, se você curtiu, já dá um joinha aqui no episódio, compartilha com as pessoas que você conhece e deixa o seu comentário aqui para a gente entender o que você gostou desse episódio, o que você tem aqui, que o treinamento já te levou a patamares maiores e melhores. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, meninos, pela presença, pela participação. Foi muito enriquecedor. Medalha de ouro para vocês no bate-bola. É nóis, a gente detona. Além da humildade. Bate-bola concluído com sucesso aqui. Fiquem bem, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.